A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. 8 de dezembro de 2023, nós estamos aqui para glorificar a Deus por mais um vídeo sendo gravado para a glória de Deus. Vamos lá? Então, capítulo 12 da carta aos Hebreus, terminamos o capítulo 11, da galeria dos heróis da fé. Meu Deus, é muito forte o capítulo 11. Gravamos alguns vídeos, eu até me perdi quantos vídeos a gente gravou para a glória do nome do Senhor. Vamos iniciar o capítulo 12? Então, vamos iniciar. Daqui a mais um capítulo, a gente encerramos essa epístola poderosa. Epístola não é carta, né? Deus seja louvado. Vamos lá? Cristo é o nosso maior exemplo. A epígrafe do capítulo 12 já está dizendo o exemplo maior da igreja. Jesus Cristo. Seguimos exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus, como o capítulo 11 falou, né? Exemplos de fé, exemplos de homens que perseveraram até o fim. Mas o maior exemplo é o exemplo de Jesus. O maior exemplo é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o maior exemplo de amor, de fé, de coragem, determinação, perseverança. É Jesus, amém? Então vamos lá, verso 1 está dizendo assim, ó, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Que coisa linda, verso muito poderoso. Então o autor dos Hebreus está dizendo agora, portanto, concluindo nesse exato momento, nós passamos o capítulo 11, ele está dizendo isso, né? Passamos aqui, citei homens, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que perseveraram na fé. Então agora vamos falar do maior exemplo, que é Jesus Cristo. Aí ele vai falar assim, portanto, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa, missionária? Que nuvem de testemunha é essa que o autor, escritor dos Hebreus está dizendo? Esse escritor dos Hebreus está dizendo qual é a nuvem de testemunha que está rodeando a igreja? Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Raabe, Jeremias, Isaías, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, homens de Deus, que serviram a Deus e muitos dos outros homens. Então ele está dizendo que essa nuvem de testemunha, esse mártir traduzido no grego, está dizendo testemunha, né? Então essa nuvem de pessoas que está nos vendo, não é as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Ele está dizendo que quem está olhando para nós agora são esses homens de Deus e mulheres de Deus, olhando a nossa perseverança para chegar até o fim. É isso que ele está dizendo, essa nuvem de testemunha está dizendo. Então se desembaraça de todo pecado, se desembaraça de tudo aquilo que tenta atrapalhar. Irmãos, eu tenho passado ultimamente cada batalha abençoada, maravilhosa para ser mais crente. Sabe, eu tenho sido provado o equilíbrio, o domínio próprio. Meu Deus do céu, eu tenho passado prova, o comportamento do meu filho tem ficado cada dia que passa assim, bem mesmo desafiador para uma mãe. Então eu sei que mães também estão passando luta, prova com comportamento de filho. E meu filho tem se comportado assim que eu não imaginava ver meu filho cada dia que passa. Porque quanto mais adulto ele está ficando, mais o caráter dele está sendo formado nele. Só que porém um caráter sem Deus, irmãos, é algo terrível. Meu filho vai fazer 19 anos, então imagina aí um homem com 19 anos, né, sem Jesus, magoado, ferido, machucado. Irmãos, não é brincadeira. Então eu estou sendo provada mesmo o equilíbrio, o domínio, para poder perseverar até o fim. Então assim como eu estou vivendo essas provas, eu imagino um irmão que está aqui me ouvindo. Então está sendo difícil. Então o que é desembaraçar, né, de todo o pecado, tudo aquilo que tenta nos... É o pecado, irmãos. É a falta de controle, a vontade que a gente tem de agir com nossas mãos, agir em situações que não provêm a nós. Então são coisas que a gente precisa entender. Então desembaraçar é isso, é sair daquilo que atrapalha a sua caminhada com Deus, é sair de ambientes que atrapalham a sua caminhada com Deus, né? E que nos envolve tão de perto. O que nos envolve tão de perto? A oportunidade de pecar. A oportunidade de pecar está o tempo todo ali ao nosso redor, o tempo todo o pecado está ali. Eis que o mundo jaz do maligno. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso nós precisamos resistir. Tiago escreve, acho que capítulo 4, verso 7, se eu não me engano. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que a gente resiste ao diabo? Se submetendo. Submetei-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sem submissão a gente não consegue resistir ao diabo. Pode ter Bíblia, pode falar bonito, pode orar 2, 3 horas de relógio, mas se não submete, se não vive aquilo que Deus, pela palavra dele, nos ensina a viver, não adianta nada, irmão. Eu posso ser uma mulher de oração que suba um monte e desça um monte, mas se não tem submissão na minha vida, de nada vale.
Se não tem obediência na minha vida, de nada vale. Eu posso pregar bonito, posso conhecer a Bíblia de capa a capa. Se não tem obediência, de nada vale. Porque quando a aprovação vir, eu não vou ter equilíbrio para suportar. Eu não vou ter como correr do pecado. Ao contrário, eu vou correr para cima. Então, é necessário isso. Então, ele está dizendo assim, que a nuvem de testemunhas que nos vê, que está torcendo pela nossa perseverança, que nós estamos correndo a corrida que foi proposta, porque a vida com Deus é uma corrida, é uma batalha, né? Nós somos o quê? Nós somos competidor, nós estamos competindo para chegar à vida eterna, né? Quando você vê um atleta, ele se prepara para correr aquela maratona. O atleta, ele se prepara, ele não vai correr de qualquer jeito. A data da maratona está prevista, está marcada, e ali aquele atleta vai se preparando com a sua alimentação, não come qualquer coisa, não dorme tarde, não acorda tarde, ele tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para se alimentar, tudo dele é organizado, tudo dele é tudo preparado, uma organização. Ele tem hábitos de vida saudável, né, para poder ele conseguir competir, correr aquela corrida e ser o vencedor ali daquela, chegar em primeiro lugar. Então aprendemos isso, irmão. Nós precisamos doutrinar nosso corpo, ensinar nosso corpo, preparar nosso corpo. Nós dizemos que queremos morar no céu, mas nós não estamos buscando o céu, nós não estamos doutrinando pela palavra de Deus para chegar ao céu. Então é isso que ele está dizendo. Tem uma nuvem de testemunho olhando para você, e essa nuvem de testemunho que está olhando para você é Abraão, é Sara, são os homens de Deus, né, que morreram ali na fé e não negaram, Ezequiel, Isaías, são homens de Deus que o Senhor levantou. E o que me chama a atenção é que em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12, Pedro escreve assim também, Pedro diz assim na palavra dele. A palavra de Deus diz assim em 1 Pedro, né, no verso 12, assim, ó, que os anjos do Senhor, eles estão inclinados, olhando para nós e torcendo pela nossa perseverança. Os anjos do Senhor estão dizendo, persevera, não para, vai, continua. Abre lá e lê lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Os anjos do Senhor estão nos incentivando. Antes dele falar que os anjos estão ali olhando para a nossa perseverança, ele vai citar esses homens de Deus. Ele vai falar dos profetas, dos homens que vieram pregando Jesus Cristo ante nós. Esses homens que estão rodeados, esses homens que estão olhando para nós agora como uma nuvem de testemunha, vendo a perseverança da missionária Odete. Será que ela vai ter equilíbrio? Será que ela vai até o fim? Será que ela vai continuar crente? Será que ela vai perseverar? Será que ela vai culpar a Deus da luta que ela está vivendo? Será que ela vai culpar a Deus porque o filho não quer ser mais crente? Será que ela vai culpar a Deus porque o filho saiu da igreja? Aí os anjos estão ali. A nuvem de testemunho está ali olhando para mim, meu comportamento, minha vida com Deus. Irmãos, persevera. Não deixa nada te parar, não deixa nada te desanimar, não deixa nada mexer com a sua fé, não deixa, continue firme, porque é uma nuvem de testemunha, e o próprio Deus vivo está com os olhos como chama de fogo, olhando o teu posicionamento. Seja sábio, tenha sabedoria, olhando para Deus e não pare, porque o inteligente, ele aprende a fazer certo errando. Agora o sábio não, o sábio aprende a fazer certo vendo os erros dos outros. Isso é uma sabedoria, e a sabedoria se deixa conhecer para quem busca. Provérbios capítulo 14, verso 6, diz assim que a sabedoria se deixa conhecer por aquele que tem discernimento. Olha que coisa linda. Então vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque nós temos esse discernimento que vem da parte de Deus, amém? Vamos lá, verso 2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria, tô lendo até o 3, tá? Contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que no verso 2, para a gente ficar olhando fixamente, é sem tirar os olhos, é você estar fixados olhando para o Senhor. O alvo está aqui, Jesus, nem esquerda, nem direita, Jesus, o alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Para o autor e consumador da fé, quem é o consumador da fé? Jesus. É para ele que nós temos que estar orando. Irmãos, quando as coisas começarem a apertar, começa a lembrar o exemplo de Jesus, a morte de Jesus na cruz, tudo que Jesus tem feito para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Analisa de onde você saiu. Eu costumo lembrar quem eu era. Eu costumo lembrar de onde eu saí, para valorizar quem hoje Deus tem me permitido se tornar. Então, saiba que Deus, ele não está inativo, ele não está parado, ele está olhando a nossa perseverança. Então, Jesus, ao qual por causa do júbilo lhe fora proposto, suportou a cruz, ele suportou. Você quer zombaria? Jesus suportou a vergonha da morte de cruz naquele tempo, nos romanos. Naquele tempo de Roma, era para ladrão, era para salteador, era para malfeitores. Ele morreu como malfeitor, por amor a mim e a você, pelo teu pecado, para nos dar a oportunidade de vida eterna, de salvação através dele. Então foi desprezado.
ele passou vergonha, mas ele perseverou até o fim. Então ele está lutando, ele está torcendo para que nós lutamos e chegamos até o fim com perseverança. Então não despreze o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele assentou, ele venceu, ele assentou à direita do Pai, ele venceu. Ele venceu e agora ele está olhando para nós, para ver que nós vencemos também. Refletir profundamente, dizendo, pense nisso, reflete isso, pensa em tudo que Jesus fez por você e vai até o fim, sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa. Um homem santo, sem pecado, um Deus vivo. Ele suportou toda a oposição, ele suportou toda a posição do pecado sobre ele, por amor a nós. E agora, ele está olhando para mim e para você, para que a gente não se fadigue. Tampouco desanime. Então não fique fadigado não, irmãos. Eu sei que tá difícil. Hoje mesmo eu passei assim tanta prova, eu tive que chorar um pouco para sair, sabe? Para mim não ficar fadigada. Então chora, bota para fora, clama a Deus, mas não fica fadigada não. Não fica uma pessoa murmuradora, tudo tá ruim. Não, irmão, o processo é para ser vivido. Não fuja do processo, enfrente o processo. É para você viver esse processo, mas não desanima, continua guerreando. Se você tá vivendo essa guerra é porque Deus escolheu você. Para de ficar preocupado com que meia dúzia de pessoas vai ficar falando ou deixando de falar sobre a sua vida. Não é como começa, é como termina. Eu não me preocupo com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Eu só me preocupo se eu vou conseguir chegar até o fim. Se eu preciso conseguir, me dá força, eu preciso lutar, eu preciso da tua força. O nosso problema é que a gente tá vivendo um tempo de fachada, de capa, um tempo de status. Nós precisamos sair desse peso maligno que Satanás colocou em cima de muitos. A pessoa fica vivendo uma fachada, não é transparente. Então seja transparente. Nós estamos vivendo luta mesmo, batalha mesmo, porque nós queremos morar no céu, e para morar no céu tem que suportar o processo. Irmãos, eu estou passando cada processo que eu falei, Jesus, eu tenho um desejo enorme de morar no céu, então por isso eu vou suportar. Então enfrente as suas batalhas, enfrente os seus processos, para de ficar preocupado com o que os outros vão ver ou falar. Começa a lutar, começa a focar na sua vida, cuidar de você, porque Jesus, ele tá olhando para que você não se fadigue, ele tá olhando para que tão pouco você não desanime. Ele sofreu morte de cruz e tá lá agora olhando para mim e para você. Olha, quero ver minha filha perseverando, quero ver meu filho perseverando, quero ver meu filho continuando, eu quero ver meu filho renitente, eu quero ver meu filho suportando, eu quero ver meu filho enfrentando, eu quero ver meu filho obstinado, teimoso para chegar até a eternidade. Nós temos que ter essa obstinação. Quando a gente quer algo aqui da terra, a gente luta, trabalha, até conseguir. Por que nós não estamos obstinados a morar no céu, irmãos? Nós precisamos sentir isso, esse desejo de guerrear pela salvação, guerrear pela luta, guerrear para poder chegar à eternidade. Nós temos que ter isso. Ser renitente é aquela pessoa que não se conforma, é aquela pessoa que não aceita ficar naquele mesmo estado de negligência, mas é uma pessoa que luta, que persevera, que guerreia para poder chegar ao novo. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida essa determinação de querer morar no céu. Essa determinação, essa preguiça espiritual vai cair por terra agora. Essa preguiça que tenta te parar vai bater em retirada no nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Que o Senhor venha nos dar força para continuar obstinados a morar no céu, porque é uma nuvem de testemunho que nos rodeia. Amém? Deus seja louvado por essa oportunidade de podermos falar esse amor maravilhoso. As provas revelam o amor do Pai. Olha que coisa linda. As provas revelam o amor do Pai. A epígrafe está escrito assim. As provas revelam o amor do Pai. Verso 4 diz assim, ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo? Olha, de derramar o próprio sangue. Jesus. Meu Pai. Versículo 4, grifa aí, marca na tua Bíblia. Marca na tua Bíblia, porque isso aqui, irmão, mexeu agora com a minha alma. Meu Deus do céu. Grava isso aí, grava. Nós estamos com medo de sangrar. Nós estamos com medo de sofrer, irmão. Nós estamos com medo de ser caluniado. Nós estamos com medo de ser perseguido. Nós estamos com medo de fofoqueiro. Nós estamos com medo de fofoqueira. Nós estamos com medo de pessoas caluniadoras. Nós estamos com medo de sangrar. Não tenha medo de sangrar. Não tenha medo de sofrer. Não desanima, não para. Derrama assim o seu próprio sangue se for necessário, por amor à verdade. Irmão, você sabe, eu via que meu filho louvar, meu filho adorar a Deus na casa do Senhor. Sair às madrugadas evangelizando. E hoje eu vejo meu filho querer bater boca, me querer me responder. Ele só não me responde porque eu não baixo. Que se eu fosse uma pessoa de baixar a guarda, ele batia a boca comigo tranquilo, como se fosse uma qualquer. Você tá entendendo? E hoje você vê um menino saindo da direção daquilo que Deus tem. Essa luta que eu estou travando, tem mãe travando luta pior. Que essa batalha que eu travo é para que o Senhor novamente restaure a consciência do meu filho. Porque ele não é um menino mau. Mas tem mãe passando luta com o filho na droga. Tem mãe passando luta com o filho morando em rua. Tem mãe passando luta com o filho preso dentro do presídio.
A minha luta tá para Jesus resolver coisa rápida. Mas tem mulheres passando luta pior que a minha. Eu tô passando luta com um filho que tá ferido, machucado. Agora tem mães que tá passando luta tremendamente extrema, pior que a minha. Então, ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao extremo de derramar o próprio sangue? Minha irmã, se você não chegou na batalha, não chegou ao extremo de você derramar o seu próprio sangue, mas resistir, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A luta só vem para os melhores guerreiros. A luta só vem para os melhores. Se você não está sofrendo nada, alguma coisa tem de errado. Se a sua vida está estagnada, estabilizada, tem alguma coisa errada. E talvez essa coisa errada que está acontecendo esteja em você. Eu louvo a Deus pela luta que eu tenho vivido. Eu louvo a Deus porque eu posso chorar por amor ao Evangelho. Eu louvo a Deus porque eu posso ser rejeitada por pessoas. Eu louvo a Deus porque pessoas falam mal de mim, defamam meu nome, me perseguem, me caluniam. Eu louvo a Deus porque fazem roda para tentar parar meu ministério. Que isso, missionária? Tá doida? Não, não tô doida não. Eu estou te dizendo que vale a pena guerrear contra o pecado. Eu tô dentro desse versículo 4 aqui dizendo para você que vale a pena derramar o sangue. Tem dia que eu choro que eu não tenho mais lágrimas. Eu sei que você também já passou isso. Eu sei também que você já viveu isso. Já chorou para não ter mais lágrimas. Mas essa guerra contra o pecado vale a pena. Resistir, irmãos. Resistência. Força que só Deus pode dar. Que Deus te abençoe. Que a paz do Eterno te alcance. Grifa aí esse versículo 4. Só vou até aqui para poder não perder o que Deus entregou pra gente aqui agora. Medita aí. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo. O que é extremo? É chegar ao seu limite. Resistir, suportar e continuar é extremo. Meu Deus, que coisa linda, Jesus. Que verso maravilhoso de derramar o seu próprio sangue. Estamos com medo de tudo. Estamos com medo de morrer, com medo de sangrar, com medo de perder, com medo de ser renunciado, com medo de passar por contenda, por fogo. Está com medo de tudo. São crentes que querem ficar como... Há um tempo atrás uma palavra... que não pode ser tocado, um Dalit. Não pode ser tocado, não pode nada. Então acorda, igreja. Acorda. Sofrimento vai fazer parte da minha vida, vai fazer parte da sua vida. Porque quanto mais você sofre, mais você cresce e amadurece. Mais você desenvolve, você tem estabilidade. Amém? Então não corra do processo, viva ele. Não corra do processo, suporte ele. Porque Deus vai dar vitória no nome de Jesus. Amém? Se Deus permitir, segunda-feira nós voltamos, que amanhã é sábado, como eu já expliquei. Não dá pra gravar vídeo, fica muito corrido e puxado pra mim. Amém? E eu também preciso trabalhar. Então que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Você fica nesse versículo aí. As provas revelam o amor do Pai. Você que fica com dúvida, ai meu Deus, eu tô sofrendo muito. É Deus revelando o amor dele por você, tá? Então, chega. Até aqui questionamos, agora não questionamos mais. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Segunda-feira nós voltamos. Ora por mim, estou orando por você. E nós ficamos juntos até Jesus voltar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz do Senhor invada a tua casa com a graça, com a misericórdia. Ora por mim, eu oro por você. E ora pelo teu irmão também, pela tua irmã. Pede a Deus a libertação desse filho, dessa filha, desse marido. Vamos orar, vamos unir em oração para que o Senhor dê vitória mais rápido ainda. Amém? Se inscreva no canal, dê o like, compartilha. Me ajuda aí no nome de Jesus.